Agora nós vamos ver a oração subordinada adjetiva. Você vai perceber que quando você tiver uma oração subordinada adjetiva na sua frente, você vai trocar por isso e a frase vai ficar estranha. A oração vai ficar com um sentido esquisito. E outra dica importante, ela sempre vem com pronome relativo. Que, cujo ou onde. Pode ser aonde também, né? Aliás, no lugar do que pode vir também qual, a qual, os quais, as quais. Então, a dica na oração subordinada adjetiva é achar o pronome relativo e tentar trocar por adjetiva. Pronto, tá aí uma frase para exemplo, ó. Procurávamos um exemplo que esclarecesse nossa dúvida. Então vamos lá. Dois verbos, né, como a gente já imaginava, procurávamos e esclarecesse. Procurávamos é o verbo da oração principal. Esse esclarecesse é o verbo de uma oração subordinada. A oração subordinada começa aqui no que. Já apareceu o pronome, então a gente já fica atento, porque a chance de ser oração subordinada adjetiva é grande. A gente ainda não comprovou, porque na oração subordinada substantiva também pode vir os pronomes relativos, né? Mas, ó, apareceu o que, a gente já tem uma pista aí que tem uma oração subordinada adjetiva. Eu vou fazer o teste da troca por isso, para ver se é uma oração subordinada substantiva. Procurávamos um exemplo, isso. Fica estranho. Então eu já sei que não é uma oração subordinada substantiva. Mas olha agora se eu for trocar por um adjetivo. Procurávamos um exemplo esclarecedor. Eu consegui trocar toda aquela sentença, toda aquela oração, por um adjetivo. Então, obviamente, estamos perante uma oração subordinada adjetiva. Tá bom? Bom, e aí, como a gente fazia a oração subordinada substantiva, aqui a gente também vai fazer. Tem classificações. Na oração subordinada substantiva, eu tinha que falar se ela tinha função de sujeito, de objeto, de predicativo, de complemento. Na oração subordinada adjetiva, a classificação é um pouquinho diferente. O que entra em jogo aqui é se elas são restritivas ou explicativas. Bom, a dica para você reconhecer é o uso de vírgula. Tá? A oração subordinada adjetiva restritiva, ela vem sempre sem vírgula. Então, quando você tiver uma frase dessas na prova, ela vai ter que vir sem vírgula. E, nos casos da explicativa, é sempre com vírgula. Então, nesse caso, procurávamos um exemplo que esclarecesse nossa dúvida, posso falar sem medo que é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela vem sem vírgula. Esse que esclarecesse nossa dúvida vem restringir o tipo de exemplo que procurávamos, né? É como se eu tivesse assim, um grupo de exemplos, um conjunto de exemplos. Então, nesse caso, procurávamos um exemplo que... Então, eu estou restringindo o tipo de exemplo que eu quero. Pronomes relativos, né? Vamos ver um tipo de oração subordinada adjetiva explicativa. Durante a noite, na qual me faltou sono, pensei nela. Durante a noite, pensei nela. Seria a oração principal. Aqui é o verbo da oração principal. E aqui, faltou sono, seria a oração subordinada. Bom, aí eu vejo que tem o pronome, ó. Eu vejo que poderia trocar por um adjetivo. Durante a noite, insone, pensei nela, seria o adjetivo. E não daria para trocar por isso, ó. Durante a noite, isso, pensei nela. Então eu sei que não é substantiva. E essa oração subordinada, eu sei que é adjetiva explicativa. Por quê? Porque vem sempre com vírgulas. E olha como ela está explicando o sentido de noite. Não está restringindo que tipo de noite é. Está explicando, ó, durante a noite, na qual me faltou o sono, pensei nela. Então ele explicou que naquela noite ele não estava dormindo e pensou nela. É diferente se ele estivesse restringindo, né? Aí, obrigatoriamente, viria sem vírgulas. Tá bom?